Olá, irmãos e irmãs, nós queremos deixar a nossa saudação através da paz de Cristo à sua vida, ao seu lar, neste momento em que chegamos até sua casa para mais um estudo da Palavra de Deus. Nesta quarta-feira, momento de reflexão, momento de estarmos juntos ao redor da mesa, como fazemos, como temos a tradição da nossa igreja, de estudarmos uma nova história da Palavra de Deus, uma nova porção, enfim, um texto que traga para nós a esperança nesse tempo de tanta turbulência, de tantas dificuldades que nós estamos passando. Vivemos esse período tão triste de notícias que muitas vezes trazem ao nosso coração aquele aperto, aquele sentimento de, muitas vezes, de profunda tristeza diante de tudo que nós estamos enfrentando, mas sempre com a certeza de que na Palavra de Deus encontramos esperança, encontramos uma palavra que traz para nós a convicção de que Deus é Deus, de que Ele continua sendo Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Deus é Deus. Por isso, é nesse Deus que não muda, esse Deus que sempre mantém a sua fidelidade e a sua aliança conosco, que nós nos baseamos, que nós buscamos força, que nós encontramos a esperança para dias melhores. E nós queremos hoje, deixando de forma gravada essa nossa reflexão e esse vídeo, essa mensagem, esse nosso estudo, você pode não só assistir através do Facebook que disponibilizamos nesse momento, mas também isso fica no nosso YouTube, que você pode acessar através do nosso canal, se inscrever e também estudar a Palavra de Deus a todo momento, no momento que você tiver do seu tempo disponível também. Por isso a nossa alegria em tê-lo conosco e o nosso convite para esse momento de estudo tão precioso da Palavra do Senhor. Nós vamos ler um pequeno texto bíblico registrado pelo profeta Jeremias no capítulo 8, no livro de Jeremias, capítulo de número 8. Quero convidar você para que acompanhe a leitura bíblica que estarei fazendo a partir do versículo 18. É um pequeno texto, Jeremias, 8º capítulo, versículo 18. E vamos ler também o versículo 1º do 9º capítulo. Acompanhe aí na sua Bíblia, juntamente com seus familiares, e vamos juntos estudar esse pequeno texto da Palavra do Senhor. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. O meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Provera Deus a minha cabeça se tornassem águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas.
Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Até este versículo, diante de toda a história que nós temos, esses são suficientes para a nossa reflexão neste momento, nesse estudo que desejamos fazer com você. Como disse há pouco, nós vivemos esse tempo de profunda tristeza. Diariamente recebemos mensagens de pessoas ou que pedem oração, ou que expõem as suas necessidades, ou que falam dos seus problemas. E dentre essas mensagens, algumas delas nos chamam muito a atenção devido ao comportamento emocional das pessoas. Nós estamos percebendo que depois de já 2 meses de distanciamento social, muitas pessoas não estão apenas distantes umas das outras no sentido físico, mas principalmente e infelizmente muitas pessoas estão realmente se isolando das outras, e isso tem provocado terríveis problemas emocionais, dificuldades muitas vezes em trabalhar com as suas emoções, com as situações que a vida muitas vezes lhe reserva. São pessoas que estão passando por momentos muito difíceis, pessoas que você talvez já tenha vivido a experiência de mandar uma mensagem, a pessoa não responder, de não saber muitas vezes a notícia de como as coisas estão, e diante das dificuldades que muitos têm enfrentado, sejam elas no que diz respeito à saúde, as notícias que são sempre notícias de doença, notícias de luto que estão inundando os nossos jornais, as nossas redes de televisão, rádios, etc. e tal, que temos em nosso país. Enfim, as pessoas vivem num terrível momento de ansiedade, mas ao mesmo tempo nós olhamos para a palavra de Deus e é nela que nós vamos buscando inspiração, é nela que nós vamos buscando graça, é nela que nós vamos buscando segurança, força, sabendo que Deus continua no controle, como sempre esteve e sempre estará no controle de todas as coisas. Por isso, claro que ao longo desse tempo, muitas mensagens, muitos estudos, muitos cânticos, muitas orações que envolvem esse ambiente, esse clima, vêm ao nosso encontro. Né? E nós sabemos que no meio disso tudo é Deus que, através da sua palavra, o único que pode nos ajudar a dar um novo rumo, particularmente às nossas emoções, aos nossos relacionamentos, à nossa vida nesse tempo em que permanecemos muito tempo, no caso de muitas pessoas, dentro da própria casa. Por isso, vale a pena nós olharmos para a palavra de Deus e para esse pequeno texto que nós lemos nesta hora. Vamos olhar um pouquinho, vamos voltar para o texto, e eu quero convidar você a estudar comigo, que você possa estar extraindo do texto lições para a sua vida nesta hora, de tal forma que esse momento seja um momento de profunda edificação e crescimento espiritual também. Veja bem, nós temos aqui um pequeno texto que conta um pouco a história da vida do profeta Jeremias. E aqui é um momento muito particular na vida dele. Ele observa uma situação, ele presencia toda a situação pela qual o povo seu, o povo de Israel, estava passando,
E aquilo começa a incomodá-lo, aquilo começa a trazer para ele um sentimento de desesperança, um sofrimento, um sentimento de tristeza, de amargura no coração, diante de tudo que ele vê, diante de tudo aquilo que ele observa e analisa como profeta de Deus. E o pequeno texto nos vem até nós como um desabafo. Né? Essa é uma das marcas do profeta Jeremias, ser um profeta extremamente transparente nas suas emoções. Ele, quando ele gostava, quando ele não gostava e se revoltava muitas vezes, ao ponto dele reclamar até mesmo do seu próprio nascimento, de toda a situação, da própria vocação que ele recebe de Deus, onde ele desabafa dizendo que foi seduzido por Deus e essa sedução tomou conta dele e ele não conseguia de forma alguma deixar de exercer o seu papel porque Deus o havia seduzido. E aqui nesse texto nós lemos um dos desabafos de Jeremias, ao ver a situação, como eu disse, de todo o povo de Israel. Ele parte para o extremo de dizer, olha, a situação é uma situação que, humanamente falando, na nossa linguagem, não tem mais solução. E aí ele usa algumas expressões que valem a pena nós observarmos e depois aplicarmos à nossa vida, à nossa espiritualidade, à nossa comunhão, enfim, ao controle, por que assim não dizer, dessa nossa ansiedade que toma conta de um mundo tão turbulento diante de tanto sofrimento que estamos vivendo. Vamos observar, começando pelo versículo 22, que há uma expressão do profeta dizendo: acaso não há bálsamo em Gileade? Ele usa essa colocação se referindo a um pequeno país. Gileade era um pequeno país que ficava ao leste do Jordão e que produzia, naquele tempo, aromas e bálsamos da melhor qualidade. Era um produtor de bálsamo, era um produtor de aromas, de excelente qualidade. Mas ali em Gileade também havia a produção de um remédio em que muitas pessoas de muitas outras regiões e de outros países vizinhos também buscavam, era um remédio buscado por todos que dizia que era um remédio para todas as doenças. Era aquele remédio que, tomado, resolveria o problema do enfermo. Tomado, qualquer epidemia desapareceria. Por isso, ele era famoso. E o bálsamo de Gileade também era um bálsamo extremamente famoso e é encontrado em várias passagens bíblicas, utilizado por reis, por rainhas, como especiarias da melhor qualidade. E nós descobrimos o seu uso nas mais diversas ocasiões. Além de ser vamos dizer assim, algo que era um artigo, podemos assim dizer, de beleza das mulheres israelitas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, no texto acima, no texto lido, melhor dizendo, Jeremias utiliza essa ideia para expressar a dor pela qual ele, como profeta, estava passando. Dor diante da ruína do seu povo. Dor diante da situação que ele estava presenciando e na qual ele estava inserido. O sofrimento
das pessoas. Mas também é importante observar que ele apela para a presença de Deus, né? No versículo 18 e o começo do versículo 19, você pode observar a exclamação do profeta. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. O meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do povo de Israel. E aí a pergunta, não está o Senhor em Sião? E observando a situação, o profeta conclui que, na sua opinião, pelo lado humano de analisar a situação, o tempo da salvação já havia passado. Já não havia mais o que fazer. A situação era uma situação irreversível pelo olhar humano. Por isso, nós olhamos no versículo 20 e temos ali uma expressão muito forte, muito significativa, que nós percebemos que vem lá de dentro do coração do profeta. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Pense comigo em como estava o emocional, o coração daquele homem responsável em pregar a palavra de Deus, responsável em consolar o povo, em trazer palavras de esperança, e ele mesmo faz um desabafo disso. Passou o tempo de colheita, passou o tempo de poder usufruir de alguma produção, o verão acabou, as ondas são ondas de tristeza, de morte, de sofrimento, de perdas da terra, de exílio no caso do povo de Israel. Nós não estamos salvos. Por isso depois vem o desabafo em que ele faz essa comparação. Não há bálsamo, acaso não há bálsamo em Gileade? Né? Diante da situação do povo, o profeta busca na sua fala, uma resposta que pudesse ser uma resposta que viesse de encontro com aquele momento de tanto sofrimento. Será que não tem um remédio lá em Gileade? Ou seja, assim como existe esse bálsamo de Gileade que as pessoas dizem que resolve todos os problemas. Assim como existe esse bálsamo de Gileade que todos vão em busca para que as enfermidades desapareçam. Será que ali também não existe alguma coisa que possa consolar, que possa trazer esperança para o meu povo, que possa cuidar e curar a ferida aberta, exposta do meu povo? O texto nos mostra um profeta profundamente angustiado e aqui, nesse momento, sem nenhuma esperança. Na expressão do profeta, a cura estava distante, talvez até em outro país, talvez até em outros governos, vamos dizer assim. Humanamente falando, não havia possibilidade de solução, pois diante dele somente existia um país em ruínas, portanto só lhe restava chorar. Ele só encontrava ruínas diante dos seus olhos. Ele só via um povo e uma nação completamente desolada, acabada no que diz respeito a esperar em mudanças, esperar em algo que pudesse renovar o viver, o olhar, o brilho nos olhos, o cântico nos lábios daquele povo. Por isso, vale a pena olhar para esse texto que nos convida a uma reflexão.
também sobre esse momento que nós estamos vivendo. Momento em que, pelo lado humano, nós não encontramos solução para tantas crises, para tanto sofrimento, para tanto luto que enfrentamos diante de tanta enfermidade. Mesmo as pessoas querendo dizer que a solução nisso, a solução naquilo, talvez este ou aquele remédio resolvam o problema do país, resolvam o problema da humanidade. Nós precisamos, com muita convicção, com muito zelo e respeito para a palavra de Deus, ter a convicção de que não é assim que as coisas acontecem. Não é achando que com este detalhe, com este medicamento, com essas questões, todos os problemas da humanidade se resolverão. Não. Nós precisamos entender que o texto é um convite a pensar no desabafo também do nosso cotidiano, nas lamentações, muitas vezes diante das dificuldades, das crises que tiram a nossa alegria de viver. Nós vivemos em uma sociedade onde a troca de valores é sempre constante no nosso dia a dia. Quantas vezes também não consideramos a vida sem esperança e sem expectativa do amanhã? Quantas vezes não nos sentimos como o profeta que nós estamos estudando? Quantas vezes também não fazemos a mesma oração do profeta? Talvez só mudamos a palavra, o tempo, o período, a época, a situação, o problema, né? E aí fazemos também exclamações tipo: será que não há remédio? Será que existe médico que resolva essa situação, a minha, dos meus familiares, de pessoas queridas das quais tenho recebido notícias? Será que há remédio e médico para restaurar as questões que eu não consigo resolver? Sejam relacionamentos ruídos, sejam problemas, muitas vezes, diante das questões sociais que estão aí, do trabalho, da vida, das amizades. Será que não há remédio para curar o comportamento das pessoas, até mesmo dentro da minha casa, o comportamento do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus filhos e filhas, enfim? Será que não há um remédio que venha e possa trazer paz ao coração? Será? Talvez seja o início de todas as nossas perguntas, como também o foi para o profeta Jeremias. Mas talvez, por que não dizer, estamos também dizendo como o profeta. Passou o período de colheita, findou o verão e nós não estamos salvos. Perdemos o tempo, perdemos o momento exato para a boa colheita, permitimos que o verão passasse e não fizemos nada. Não há salvação para a minha família, não há salvação para as pessoas que eu amo, não há salvação para a minha casa. Mas exatamente aí, e esse é um ponto que precisamos ter como fato de graça de Deus nas nossas vidas. Porque para todos aqueles que perderam a esperança, que talvez estejam desabafando como profeta, Deus continua dizendo que ainda há bálsamo em Gileade. Ainda há bálsamo para curar a ferida do meu povo, a minha ferida das pessoas que eu tanto amo. Nós
olhamos para esse tempo tão difícil do século XXI. E nosso bálsamo de Gileade está exatamente na pessoa de Cristo, onde há remédio e a cura. É dele que vem o olhar, o tocar, o abraçar, o renovar as nossas forças e as nossas esperanças também. Somente na pessoa de Jesus Cristo é que nós encontramos paz, encontramos esperança, como também reencontramos a alegria da vida, muitas vezes perdidas diante das lutas que precisamos enfrentar. O texto também é um convite a pensar que o nosso bálsamo está mais perto do que imaginamos e ao mesmo tempo pronto para nos curar e nos mostrar o caminho que devemos seguir. Esse mesmo profeta desiludido, esse mesmo profeta triste diante de toda essa situação, olhando com os olhos da fé, exclamou o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Por isso, querido irmão, querida irmã, quero deixar com você essa pequena reflexão, para que você possa ler novamente o texto, pensar em todo esse tempo que nós vivemos, tendo a certeza de que exatamente esse bálsamo de Cristo que vem até nós, ele cura as nossas feridas, ele traz esperança para a nossa vida, ele renova o nosso olhar, ele traz pessoas que nós amamos para mais próximo de nós. Pense nas pessoas que você tem relacionamento, que talvez estejam passando por momentos tão difíceis, que talvez estejam se isolando literalmente em suas casas, em suas vidas. E leve uma palavra de paz e de esperança. Se for algo do seu coração, pegue o telefone, mande uma mensagem, busque estar conversando com essas pessoas e diz: olha, há o bálsamo de Cristo que renova a nossa força, que nos faz olhar a vida com os olhos da fé e que traz para nós a certeza de uma manhã melhor. Diante de tanto sofrimento, de tantas lutas que nós estamos enfrentando, que Deus, na sua infinita misericórdia, cuide do seu coração, cuide da sua casa e traga paz. A minha oração em nome do Senhor Jesus é que a paz de Cristo esteja sobre o seu lar, que você seja fortalecido e fortalecida pela graça divina que vem até nós através do sacrifício de Cristo na cruz. Ele é o nosso bálsamo que traz para nós o renovar da esperança, a certeza da cura das nossas enfermidades. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre si o seu rosto e tenha misericórdia da sua vida, da sua casa e de todos nós como igreja do Senhor Jesus. Deus te abençoe, um abraço em Cristo e paz é o que eu desejo ao seu coração. Fiquem com Deus.